no Giro. Vamos seguir com o Vicente Halber. Prazer imenso recebê-lo aqui. Halber, você me chamou a atenção, sempre me chama, aliás, é muito bom que você faça isso, para algumas boas notícias, né? Na cena brasileira, por exemplo, redução de desmatamento. Mas antes de entrar nesse particular, Halber, permita-me perguntar a você sobre como é que ficou o Rio Grande do Sul depois da enchente gigantesca e divisora, literalmente, de águas. Como é que está essa recuperação e tudo mais? Você tem informações? Por favor, você ficou muito debruçado sobre isso. Eu acho que a resposta curta e grossa não ficou. Não ficou? Muito pouco, muito pouco. As questões centrais, elementares, que tinham que ser realizadas urgentemente, praticamente nada se fez. Não sei se você lembra, um conjunto de 48 profissionais, ex-dirigentes, nós fizemos durante o evento de maio uma manifestação pública que acabou circulando no mundo. Nós não tínhamos feito para essa finalidade, nós tínhamos feito para contribuir, para solucionar o problema enquanto ele ainda fosse solucionável, e nós lá indicamos uma série de ações que teriam que ser feitas assim que as águas baixassem. Por exemplo, sugerimos que aquilo que não deixou de ser feito, e por isso que Porto Alegre ficou debaixo das águas como ficou, que era a manutenção das comportas e a manutenção nas casas de bombas. Nas casas de bombas, pelo que se sabe, se contrataram uma ou outra consultoria para avaliar uma ou outra casa. Ora, não precisa nada disso. Desde 2016, existe um plano de ampliação e modernização das casas de bomba. Obviamente, deve ser revisado, mas ele é um plano que pode ser revisado rapidamente e contratado imediatamente. Mas nem isso. Mas antes disso, tem aspectos elementares, como, por exemplo, fazer funcionar adequadamente as comportas que ficam no nível mais abaixo, existentes nas próprias casas de bomba. As comportas externas devem ser muito malditas, porque agora a prefeitura, que elas são necessárias para o acesso ao porto e a outras atividades, inclusive operação das casas de bombas, que existe do lado, junto ao rio, da área da região não protegida. Né? Agora estão literalmente cimentando, fechando aquelas. Não perguntaram para ninguém se aquilo podia ser fechado, se eventualmente das 14 casas de bombas, 14 comportas, uma ou outra eu acho que pode, de fato, ser, não é mais necessária, pode ser fechada. Mas, assim, determinaram o fechamento de 8. Algumas é um absurdo que estejam fazendo isso. Uma, por exemplo, de acesso importantíssimo ao porto e àquela região que agrega outras atividades além do porto, foi a primeira a ser fechada, praticamente na região central da cidade. Bom, também, em caso de bombas, não vimos nada de concreto ser feito. Né? O que tem sido feito, algumas obras absolutamente absurdas, como uma que está sendo feita agora no bairro de Ipanema, fazendo uma mureta ao longo da praia e propagandeado isso como uma obra de proteção contra as cheias. Ora, aquela mureta não vai proteger a entrada da água nenhuma, porque antes da mureta não existe sistema. A água vai entrar por lá. E pior, quando as águas baixarem, a mureta vai reter estas águas. Vai evitar que ela escoe, né? Então, além de não fazerem o que já teriam que ter sido feito, ainda fazem obras completamente inapropriadas. Houve uma grande
fato assim, que deram uma relevância enorme, uma visita de 2 semanas à Holanda. Lá descobriram coisas fantásticas. Por exemplo, que é possível reter a água em aquilo que nós já chamamos de bacias de amortecimento. Eles encontraram lá, os holandeses, retém essa água, por exemplo, numa cancha de futebol de salão. Em 2001, Conde, este que vos fala, nós implantamos isto em Porto Alegre, exatamente usando uma cancha de futebol. Tudo que eles viram lá na Holanda existe, ou existe conhecimento no Rio Grande do Sul. Veja, eu não sou... Permita concluir esta frase. Permita só concluir. Tudo. E a grande imprensa noticiou isso, como se fosse as 7ª maravilhas descobertas. Né? Ora, era só olhar em volta que enxergariam que existe isso e existe conhecimento suficiente. Veja, eu não sou contra trocar experiências com outras nações, especialmente nesse assunto com os Países Baixos. O que, na verdade, tinha o objetivo era mostrar que não havia conhecimento suficiente em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul para enfrentar aqueles eventos, quando é mentira. Então, eles foram lá para encobrir esta mentira e também para contratar consultorias a preço altíssimo, que são absolutamente dispensáveis. Temos expertise suficiente para resolver isto em Porto Alegre. Então, respondendo à tua pergunta, Conde, não, como ficou? Não ficou. Não ficou. Comunidade gaúcha que está nos assistindo aqui, aliás, temos sempre uma audiência muito forte, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado a todos aqui, a gente fica honrado com a presença de vocês. Eles estão dizendo assim, meu Deus, né? Como é que Porto Alegre foi reeleger um prefeito que, enfim, teve aquela performance, aquela atitude durante essa enchente? Eu vi recentemente que alagou de novo ali. Porto Alegre, qualquer chuvinha, você já tem um problema. Agora, aí não é por invasão das águas do Guaíba. Aí é porque as águas de dentro da cidade não conseguem sair. Por quê? Porque a ampla maioria das canalizações continua obstruída. Né? Ora, a limpeza das canalizações, a prevenção para que elas não venham a estar obstruídas, ou seja, não deixar terras nuas, não permitir que para lá venham terras, e principalmente o que existe muito nestas canalizações é lixo, e o lixo é terrível, ele polui muito, muito, mais de 30 vezes do esgoto sanitário ele age sobre as águas. Então, tem que tratar melhor o lixo, tem que prevenir que o lixo venha aí para lá. Então, enquanto não se fizer isto, vai continuar alagando a qualquer chuvinha. Halber, e aquela montanha de recursos que veio do governo federal, segundo consta, parece que da ordem de 80 bi ou até mais. Não, como é que é? São 6 a 7 bis para fazerem as obras mais urgentes. Eu vou dizer uma coisa, e eu quero morder a minha língua, eu quero estar completamente enganado. Eu quero que me deboche, dizendo assim, esse cara não entende nada de obra de proteção contra inundações. Daqui a 5 anos, estas obras não estarão concluídas. Por quê? Porque falta uma estrutura. Em Porto Alegre, a estrutura que tinha para fazer isto e que estão se negando a recriar era o Departamento de Esgotos Pluviais, que tínhamos. Hoje, qual é o município que tem uma estrutura para tocar obras deste? Algumas, muito poucas. Né? Qual é o estado que tenha, por exemplo, uma estruturação para enfrentar drenagem urbana e proteção contra inundações? Eu acho que o governo federal deveria, é uma sugestão, não é uma crítica, é uma sugestão,
Por quê? Porque esta área, o saneamento como um todo, é muito pouco estruturado, há muito por fazer no Brasil. Para ele fazer o que ele tem que fazer, ele tem que estar melhor estruturado. Né? Eu acho que até 1999 existia o Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Aí assumiu o caçador dos Marajás de Alagoas. E você presidiu, né? No Rio Grande do Sul. Você presidiu, né? Não, eu presidi o DEP. E quando ele foi extinto, aliás, ele deixou uma casa de bombas que dava cobertura para o aeroporto. Aí o Collor de Mello extinguiu o DNOS porque dentro do DNOS tinha corrupção. Ora, se tem corrupção, combata a corrupção, tira de lá a corrupção, você é presidente. Né? Aí eu fiquei apavorado. Por quê? Aquela casa de bombas ficou parada, abandonada. Eu comecei a denunciar que a qualquer hora os aviões não mais levantariam, nem mais pousariam em Porto Alegre, porque o aeroporto estaria submerso. Aí se assustaram, acho que esse susto também chegou a Brasília, né? O prefeito de então, exatamente o Líbio Dutra, de quem o Aldo Fornazelli falou, já estava em negociação para que viesse, então, para o DEP, não só aquela casa de bombas, mas eu estava de olho em um conjunto de equipamentos e da própria sede do DNS em Porto Alegre. Isso a gente não levou, a gente levou só o trabalho, só a casa de bombas. E eu acho que hoje nós teríamos que recriar, não exatamente a mesma estrutura, mas uma estrutura semelhante, atualizada. Enquanto nós não tivermos isso, não vai. O governo do Estado aqui, o governador, quando estava voltando da Holanda, disse que ele precisaria criar uma autoridade estadual. Ele não precisa criar. Existem 24 comitês de gestão de bacias, ou seja, em cada rio existe um comitê de gestão que cobre o estado todo. E o que acontece? Eles não conseguem funcionar porque ele está matando a míngua. Eles não têm recurso nenhum. Então, estas coisas têm que funcionar. Ele também está acabando com a Metroplan, que cuida da região metropolitana, que, por exemplo, na região metropolitana poderia tocar estas obras. Então, as estruturas que tinham estão sendo eliminadas e não existe uma outra estrutura para que estas obras sejam viabilizadas no seu devido tempo. Eu quero, de novo, Conde, eu quero estar completamente errado, eu quero que me xinguem, mas a dura realidade é esta. Olha, a gente fica muito preocupado, evidentemente que o professor aqui não está errado, né? A experiência, toda a referência... Veja, isso, quando eu falo nesse órgão, é para o Rio Grande. O Brasil precisa disso. Precisa disso. Não, e eu ia só destacar o seguinte, o clima não vai esperar, né? A gente vai ter, daqui a pouco, a gente vai ter momentos dramáticos também. Então, permita falar um pouco sobre isso. Né? Veja, nós, no ano passado, o planeta chegou a atingir a marca de 1,5 graus centígrados acima da média comparando com a era pré-industrial. Havia um acordo internacional que isto pudesse ser atingido somente em 2040. E está dando todas as catástrofes, não só no Rio Grande, mas no Brasil, por exemplo, as enormes secas na Amazônia, só para citar um exemplo, não apenas as inundações, mas, por exemplo, as queimadas na Califórnia. Você já imaginou uma coisa dessas? Né? No grande país dos Estados Unidos acontecer isso, e o pior é que eles não conseguiam combater. Né? Eles conseguem guerrear
com qualquer país no mundo, mas não consegue apagar a própria fogueira em casa, né? Então, essas catástrofes tendem a continuar e tendem a ser maiores e mais frequentes. Por quê? Porque, em vez de nós baixarmos este 1,5%, ele está aumentando. A última informação que eu tive é que ele já bateu lá em 1,63 graus centígrados, ou seja, ele continua crescendo. Então, continuamos aumentando o aquecimento global, e isto tem consequências. A principal consequência, além do derretimento das geleiras nos polos do nosso planeta, a natureza perdeu as contas, né? E aí ela não consegue mais equilibrar aquilo que ela sabia equilibrar, que era o clima, que eram as chuvas e as secas. Vicente Rabi, eu estou impressionado aqui, inclusive com a capacidade de articular todos esses dados aqui do nosso querido Vicente Rabi, professor. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou ter que te chamar de novo, viu, Vicente? Em breve, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Eu queria terminar aqui nessa sexta-feira santa, enfim, as pessoas estão em casa nos assistindo, fazendo ali o almoço, reunidas e tudo mais, com uma notícia boa, pelo menos, que é a redução do desmatamento no Brasil, que você destacou, enfim, nas suas atividades. O que a gente pode comemorar alguma coisa, Albert? Com certeza. Podemos soltar foguete, como se diz por aqui. O Brasil tem uma matriz elétrica excelente, de dar inveja para o mundo inteiro. Ou a energia elétrica que nós estamos usando agora nessa live e que se consome em todo o Brasil, mais de 90% vem de recursos renováveis. Isto causa inveja das quedas d'água, o uso direto, o segundo maior recurso hoje usado, acredite, é o sol. São as placas solares, elas produzem a segunda maior quantidade de energia elétrica no Brasil hoje. Então, o uso do sol, o uso dos ventos, o bagaço de cana deve contribuir em algo de entre 10% a 15% de toda a energia que nós consumimos. O bagaço de cana de São Paulo, fundamentalmente, né? Então, isto é importante para o mundo. No entanto, se nós olharmos a matriz energética, né, aí nós não estamos tão bem na foto, né? Nós somos o 5º emissor de gases de efeito estufa do planeta. E quem mais contribui para isso? O principal fator são as queimadas, as derrubadas e digamos assim, a deterioração de todos os nossos biomas, com 45%. O segundo fator é a metodologia com a qual nós praticamos a nossa agricultura, que vai ali da ordem de 25%. E 20% é de responsabilidade, eu estou falando Brasil, São Paulo, capital, é diferente. Então, a média brasileira, o conjunto, 20% é que contribui a gasolina e o diesel, fundamentalmente, os combustíveis fósseis. Se nós reduzirmos as queimadas, e foi em 70%, não foi em 10%, 15%, foi em 70%. Lembra no ano passado, como nós tivemos queimadas terríveis, principalmente no Cerrado, né? Se nós reduzirmos em 70%, sim, isto contribui muito. Primeiro, para a redução dos gases de efeito estufa. Segundo, para que os chamados rios voadores, ou seja, os rios voadores são os grandes blocos de nuvens que se formam na Amazônia através de um processo que eu teria que explicar um pouco melhor, mas as árvores da Amazônia formam grandes nuvens que, por sua vez, viajam até São Paulo, até o Rio,
até a Argentina, em parte para o Rio Grande do Sul, e lá elas descarregam o chumbo. Então, na medida, porque estas queimadas, elas influenciavam demais sobre estes rios voadores. Por quê? Porque, primeiro, queimavam árvores, tinham menos árvores para produzir os chamados rios. Segundo, elas atrapalhavam o andamento, a viagem dessas nuvens. Então, este elemento de redução das queimadas é excelente, podemos e devemos festejar, sim. Perfeitamente. Vicente Halber, quero te agradecer muito. Ficou sem aquele sabor de quero mais, porque infelizmente você tem muita coisa para dizer e não cabe nesse nosso bloco aqui. Em breve, deixa eu te fazer uma sugestão. 1 minuto, se você quiser terminar. Eu tenho feito artigos e estudado um pouco mais. Aliás, eu atuei mais de 10 anos no município de Porto Alegre. Sobre o que gera gás de efeito estufa e como você tem que tratar o meio ambiente nos grandes centros, São Paulo, Porto Alegre, etc. E tal. Eu acho que isso daria uma boa análise. Se eu posso Muito dar bom. E a segunda coisa que eu quero que a gente aproveite a Páscoa para refletir um pouco mais, nós temos que ter o desejo de superar esse mundo tão cheio de ódio que tanto nos prejudica como mundo, como população como um todo. Obrigado, boa Páscoa. Lindo recado, eu estendo, subscrevo aqui para toda a nossa comunidade, uma feliz Páscoa para todos vocês. Continuem com a nossa programação. Giro das 11 volta na segunda-feira, pontualmente às 11 horas. Obrigado, Vicente Halber. Até a próxima, querido.